Oi, gente, eu sou a Dina Prates, educadora financeira, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante: educação financeira comunitária. Se você nunca ouviu falar sobre o assunto ou tem dúvidas, vale a pena ficar até o fim do vídeo e conseguir acompanhar os nossos conteúdos. E não se esqueça de já dar o like e se inscrever no nosso canal. Então, afinal, o que é educação financeira comunitária? Quando eu comecei a trabalhar com a educação financeira, eu via muita gente falando sobre finanças pessoais, sobre guardar dinheiro e várias coisas. E aí as pessoas falaram da importância de se organizar financeiramente e individualmente. Só que muitas vezes, quando a gente está olhando para a nossa vida financeira, a gente esquece que várias pessoas estão usufruindo desse dinheiro coletivamente. Então, um grande problema, muitas vezes, de uma família estar endividada não é de uma única pessoa. São várias pessoas que estão contribuindo para esse endividamento coletivo. E aí, como que a gente olha para isso de uma outra forma? Eu comecei a estudar uma perspectiva de educação financeira comunitária e que a gente falasse de 3 pontos principais: a nossa comunidade, os nossos recursos e os nossos sonhos. E educação financeira comunitária, ela vem do termo Ujamaa, que significa família ou comunidade em Swahili. O Ujamaa surgiu na Tanzânia como um sistema econômico criado pelo Julius Nyerere, que era um líder africano que incentivava a comunidade a conseguir produzir os seus próprios recursos e fazer com que esses recursos circulassem entre eles para conseguir produzir economicamente e reerguer a nação nesse processo de independência dos povos africanos. E aí, quando a gente começa a falar dessa perspectiva Ujamaa dentro da educação financeira comunitária, é exatamente isso: a gente olhar para a nossa comunidade e entender que muitas vezes a gente tem recursos muito potentes e não consegue se olhar coletivamente. Só tá achando que o problema das dívidas, o problema do não guardar dinheiro ou não realizar sonhos é só meu e que nem ninguém mais está sofrendo com isso. E sendo que muitas vezes o dinheiro ainda é tabu na nossa vida. Então, como que isso pode fazer a diferença na vida das pessoas? Como que a gente pode contribuir com a educação financeira comunitária? Primeiramente, eu vou começar falando desses 3 eixos principais. O que é a comunidade? A comunidade são todas as pessoas que usufruem dos nossos recursos, é quem está no trajeto com a gente. E aí eu não falo só de uma condição territorial, né? Porque pensa, tem algum familiar que está lá em outro estado, lá em outra cidade, mas você contribui financeiramente para essa pessoa? Aquela pessoa, aquele vizinho, aquele amigo que você ajuda de vez em quando? Essas pessoas fazem parte da sua comunidade. Os seus recursos vai para além do dinheiro, porque às vezes você tem conhecimentos, habilidades e um monte de coisa que você cria e que você é incrível, mas na hora que você tá fazendo as contas e tá vendo que o dinheiro não tá dando, você só tá pensando assim: meu Deus, meu salário não dá, não tem dinheiro. Então, quais são os seus recursos? Quais são os recursos da sua comunidade? E o terceiro são os seus sonhos. Os sonhos é o que vai nos mover, é o que vai trazer o nosso horizonte de vida. E todos nós precisamos ter sonhos. Então, o que vai mobilizar essa educação financeira no final? A nossa comunidade, quem está compartilhando o caminho com a gente, os recursos que a gente tem e para onde a gente está caminhando, que são os nossos sonhos. A gente não pega um ônibus, né, e entra dentro do ônibus e o motorista fala: para onde você vai, né? Chega lá no final da linha, aí vai dizer: não sei, pode continuar andando. Todo mundo sabe o trajeto e sabe onde quer descer. Porque na nossa vida financeira, muitas vezes, a gente caminha como se não tivesse objetivo nenhum, lugar nenhum que a gente quer chegar. Então, esse é o principal ponto da educação financeira comunitária: construir sonhos, achar recursos e viabilizar esse caminho para você conseguir ter uma outra qualidade de vida dentro da sua comunidade e da sua vida familiar. E aí, gente, falando desse conceito de educação financeira comunitária, é ele que orienta a minha prática profissional. Porque eu falo para as pessoas: não adianta só eu pensar nessa vida só individualmente e nas suas finanças pessoais. Você precisa ampliar a sua visão e entender com quem está gastando, quem precisa ajudar você e que você precisa falar de dinheiro abertamente com a sua família, com a sua comunidade. Então, gostou do nosso vídeo? Compartilha com alguém que precisa aprender mais sobre o assunto e também ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Foco na missão e até o nosso próximo vídeo.